aberta a presente sessão da comissão mista. Tem a palavra a nossa secretária Thelma para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 5ª reunião da Comissão Mista da Assembleia Legislativa de Goiás. Aos 14 dias do mês de março do ano de 2017, na Sala das Comissões, deputado Saulo Amaral, às 16 horas e 57 minutos, sob a presidência do nobre deputado Álvaro Guimarães, presentes os ilustres deputados Carlos Antônio, Charles Bento, Cláudio Meireles, Dr. Antônio, Francisco Oliveira, Gustavo Seba, Henrique Arantes, Jefferson Rodrigues, José Nelton, Lincoln TJ, Lissauer Vieira, Luiz César Bueno, Marlúcio Pereira, Paulo César Martins, Santana Gomes, Sérgio Bravo, Cimeison Silveira, Virmontes Cruvinel, Wagner Siqueira, realizou-se a 5ª reunião da Comissão Mista de Constituição, Justiça e Redação, Tributação, Finanças e Orçamento e as comissões de mérito do Poder Legislativo Goiano. Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir, o presidente distribuiu os processos número 713/17 ao deputado Santana Gomes, ao deputado Marlúcio Pereira, o processo número 714/17, ao deputado Lissauer Vieira, o processo número 715/17, ao deputado Lincoln TJ, o processo número 716/17 e 741/17. O presidente considerou oportuno o momento para devolução de matérias. Foi devolvido à mesa devidamente relatado com o parecer favorável o processo número 741/17, submetido à discussão e votação, foi o mesmo aprovado. Pela ordem, o deputado Francisco Oliveira devolveu o processo número 364/17, com o voto em separado de sua autoria, acatando o parecer do relator favorável à matéria e rejeitando os demais votos em separados, apresentados e com pedido de destaque para sua votação. Deferido o destaque e submetido à discussão e votação, foi o mesmo aprovado com os votos contrários dos deputados Luiz César Bueno, José Nelton e com a abstenção do deputado Henrique Arantes. Pela ordem, o deputado Francisco Oliveira devolveu o processo de número 3719/16, com o voto em separado de sua autoria, acatando o parecer favorável do relator à matéria e rejeitando os demais votos em separados, apresentados e com pedido de destaque para a sua votação. Deferido o destaque e submetido à discussão e votação, foi o mesmo aprovado com os votos contrários dos deputados Henrique Arantes, Luiz César Bueno, Wagner Siqueira e José Nelton. O presidente concedeu vista dos processos de número 616/17 aos deputados Luiz César Bueno, Lincoln TJ, Carlos Antônio, José Nelton e Wagner Siqueira. Os processos de número 139/17, 615/17, 614/17, 526/17 aos deputados Francisco Oliveira, todos pelo prazo regimental. O processo de número 615/17 foi devolvido à mesa com o voto em separado do deputado Francisco Oliveira, com emendas e acatando o parecer do relator favorável à matéria e com pedido de destaque para a sua votação. Deferido o destaque, teve a sua votação adiada para a próxima reunião por falta de quórum legal. À falta de outras matérias, o presidente encerrou a presente reunião. Para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme será votada e assinada pelos presentes. Está em discussão a ata que acaba de ser lida. Em votação, deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. O momento é oportuno para distribuição e devolução de matérias. Deputado Marlúcio Pereira. Só tem a palavra pela ordem, deputado Marlúcio Pereira. Senhor presidente, vai chegar aqui nessa comissão que o senhor preside também, a CCJ, um projeto da nossa autoria que diz que todos os alunos da rede pública que estiver fazendo aí o terceiro ano do ensino médio
aqueles que tiverem uma média acima de 8,5, enquadrar dentro do programa da Bolsa Universitária, ele automaticamente já vai ser incluído na Bolsa Universitária. Então vai chegar aqui, semana que vem, o Sardinha vai colocar na pauta aí de amanhã, acredito, e a gente já pede com antecedência o apoio do líder do governo, né, e dos pares dessa casa. É um projeto que vai incentivar muito os alunos, porque o aluno que está lá fazendo o seu último ano, né, do ensino médio, ele vai se esforçar para ter uma média de 8,5, porque ele já vai automaticamente ganhar, ser incluído na Bolsa Universitária. Então, eu queria pedir a todos os meus amigos, companheiros, pares dessa casa, que ajude a gente a aprovar aí esse projeto, que eu vejo que ele é de suma importância, né, para todos os alunos do estado de Goiás. Então, é um grande incentivo, porque todo mundo vai querer ter notas boas, né, para ser automaticamente já incluído na Bolsa Universitária. Pois não, deputado, perfeitamente, deputado Marlúcio Pereira. Nós estamos precisando de mais um deputado presente. Agora nós temos quórum. Temos quórum para deliberar. Eulívio Luciano. Está faltando um. Precisamos de mais um deputado. Tem a palavra o deputado Henrique Arantes. Senhor presidente, eu não sei se agir de forma correta no decorrer da sessão, que de fato nós não tínhamos quórum para deliberar nada no final da sessão. E no final, Vossa Excelência pediu para que o plenário apreciasse a convocação da comissão mista e a convocação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E aí o deputado Major Araújo pediu questão de ordem falando que não havia quórum para deliberar. E no exercício da presidência eu falei, tudo bem, não há quórum para deliberar, então convoca a comissão, enquanto presidente. Eu não sei se agir da forma correta ou da forma incorreta, mas de qualquer forma, eu acredito que a presidência tem essa prerrogativa. Eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência, que tem alguns anos de parlamento a mais que eu, possa me orientar nesse sentido. O senhor tinha prerrogação para isso. Certo? O deputado Hélio de Souza sabe como é que funciona isso muito bem. Agora nós temos quórum para deliberar, né, deputado? Falta um só, deputado Priori, ele acabou de chegar. Tem o Sardinha também. O Priori está aí, está processo. Mané está aí. Esse aqui é primeiro? Esse é aquele que esgotou a fase de votação. O senhor só informa que esgotou e já está em votação. O senhor entendeu? Tanto a discussão como o encaminhamento foi esgotado. Tá bom. Nós vamos colocar em discussão, aliás, em votação, um processo que já foi discutido e já foi até encaminhado o voto. Depois pediram verificação de quórum, nós suspendemos a sessão. Aliás, nós encerramos aquela reunião, aquela sessão. Processo 0615 da Governadoria do Estado de Goiás. Altera a Lei 17.257, de 25 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo. Esse processo foi distribuído ao deputado... Justamente, assimejam com o parecer favorável, pediram vista sem nenhuma manifestação. Está em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 0139 da Governadoria do Estado de Goiás autoriza a alienação mediante doação do imóvel que especifica a Universidade Estadual de Goiás, o EG, e dá outras providências. Esse processo foi distribuído.
à deputada Eliane Pinheiro, que foi pela sua aprovação. Depois pediram vista. Deputado Major Araújo, Livre Luciano, Marlúcio Pereira, Wagner Siqueira, Carlos Antônio, Cimeison, Silveira, Luiz César Bueno, Humberto Aidar, José Nelton. Já estou quase sabendo ler aqui essas anotações aqui desse cara, nosso companheiro aqui, que escreve esses nomes. É difícil saber, mas... Aí apresentou um voto em separado o deputado, líder do governo, Francisco Oliveira. O voto dele está em discussão. Em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Processo, justamente. Processo 0614 da Governadoria do Estado autoriza a desafetação e doação à União dos trechos de rodovias estaduais que especifica. O processo foi distribuído à deputada Eliane Pinheiro, que em seu relatório foi pela aprovação. Depois pediram vista Dédio Leite, Wagner Siqueira, José Nelton, Humberto Aidar. Apresentou um voto em separado, deputado Zé Nelton. Por último, pediu vista o deputado Francisco Oliveira, que diz o seguinte, no seu relatório. Rejeitou dizendo o seguinte: por tais razões, somos pela aprovação do relatório e rejeição dos demais votos separados. Está em discussão o voto do líder do governo, deputado Francisco Oliveira. Presidente, eu só, se fosse possível, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência para ler o título dele, mais uma vez. Só o título. O título. Senhor presidente. Olha só, autoriza a desafetação e doação à União dos trechos de rodovias estaduais que especifica. Está em discussão. Em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Processo 0546, Governadoria do Estado, autoriza a abertura de créditos especiais ao Fundo Penitenciário Estadual, no valor global de R$ 55.934.722,22. Esse processo foi distribuído ao deputado Jean, que foi pela sua aprovação. Depois pediram vista. Deputado Humberto Aidar, José Nelton, Wagner Siqueira, Luiz César Bueno e Lincoln TJ. Mas ninguém manifestou em relação a esse projeto. Está em discussão. Em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Você tem a palavra pela ordem, deputado Lissauer Vieira. Senhor presidente, se o momento for oportuno, eu quero devolver a matéria 2017-715 da Governadoria do Estado. Perfeitamente, deputado. Processo 0616, Governadoria do Estado, concede pensão específica concede pensão especial à pessoa que especifica, a Geraldo Alves de Souza. Esse processo foi distribuído ao deputado Charles Bento, que foi pela sua aprovação. Depois pediram vista. Deputado Luiz César Bueno, Lincoln TJ, Carlos Antônio, José Nelton e Wagner Siqueira. Mas ninguém manifestou, está em discussão. Senhor presidente, eu queria só um esclarecimento sobre o nome do beneficiário, Geraldo Alves de Souza. Ex-deputado. Ex-deputado. Essa era a dúvida que eu tinha. Eu quero encaminhar voto favorável. Voto favorável. O voto do deputado Livre Luciano é favorável. Está em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Processo 0321/2017, Governadoria do Estado, altera dispositivos da Lei 17.685, de 29 de julho de 2012. Esse processo foi distribuído.
A deputada Eliane Pinheiro, que foi pela sua aprovação. Posteriormente pediram vista Major Araújo, Luiz César Bueno, Adriana Corse, Wagner Siqueira, Lívio Luciano, Hélio de Souza, Humberto Aidar e José Nelton. Nenhum manifestou em relação ao projeto. Está em discussão. Senhor presidente, por gentileza, eu queria saber, senhor presidente, o teor do projeto, o objeto do projeto. Fala da alteração de lei, mas qual o objeto? Aqui. Exposição de motivos. O senhor pediu vista desse projeto, mas vamos fazer isso para o senhor. Sim, eu pedi de vários, eu gostaria especificamente desse aí, senhor presidente. As alterações? As alterações propostas visam, de um lado, ampliar a abrangência do programa Passe Livre Estudantil, possibilitando a gratuidade do transporte coletivo urbano a estudantes das redes públicas e particular do ensino em outros municípios goianos, não integrados à região metropolitana de Goiânia. Sim, senhor presidente. Me lembrei, encaminho o voto favorável. Satisfeito? Satisfeito, encaminho o voto favorável, senhor presidente. Está em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Processo 3702/2016, Governadoria do Estado de Goiás, dispõe sobre a dívida ativa da Agência Goiana de Assistência Técnica e Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária, EMATER, sua apuração, inscrição e cobrança e da outras providências. Esse processo foi distribuído ao deputado Jefferson Rodrigues, que foi pela sua aprovação. Está em discussão. Senhor presidente, cabe vista. Cabe vista, sim, Vista senhor. da matéria. Vista ao deputado Cibeiso. Zé Nelton, deputado Zé Nelton, deputado Henrique Arantes, deputado Lívio Luciano. Processo 0015, Governadoria do Estado de Goiás, estabelece forma de cálculo da preponderância da atividade para efeito de fruição do benefício da Comex Produzir, subprograma do Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás, Produzir. Esse processo foi distribuído ao deputado Hélio de Souza, que foi pela sua aprovação. Está em discussão. Senhor presidente. Vista. Vista ao deputado Vista. Henrique Arantes, Lívio Luciano e Zé Nelton. Processo 3724/2016, Governadoria do Estado, altera as leis 15.337 de 1º de setembro de 2005 e 18.464 de 13 de maio de 2014 e dá outras providências. Esse processo foi distribuído ao deputado Hélio de Souza, que em seu relatório foi pela aprovação. Está em discussão. Vista, senhor presidente. Vista ao deputado Lívio Luciano. Vista, presidente. Deputado Henrique Arantes. Processo 0713/2017 da Governadoria do Estado, que altera a lei número 14.715 de 4 de fevereiro de 2014. Processo foi distribuído ao deputado Santana Gomes, que foi pela sua aprovação. Está em discussão. Vista, senhor presidente. Vista ao deputado Lívio Luciano. Processo 0714/2017, Governadoria do Estado de Goiás, cria a Unidade de Educação Profissional e Tecnológica, que especifica e altera dispositivo na Lei 18.931, de 8 de julho de 2015. Esse processo foi distribuído ao deputado Marlúcio Pereira, que foi pela sua aprovação. Presidente, pela ordem, ou discussão. Momento de discussão, eu peço. Ele está em discussão. Vista, senhor Para presidente. discutir, presidente. Ele pediu vista, Lívio Luciano. Não, mas ele O senhor tem pediu também primeiro. vista ao Pela- deputado Henrique Arantes também? Pela Zé ordem, Nelton, presidente. Não. Deputado Lívio Luciano. Eu só gostaria de saber onde é a instituição, qual município seria criado, não há necessidade de vistas da minha parte.
Qual é o município? Município de Aparecida de Goiânia. Tá certo, deputado? Deputado Henrique Arantes. Aparecida de Goiânia. Processo 0715/2017, Governadoria do Estado de Goiás, concede pensão especial à pessoa que especifica Vicente Miguel da Silva e Souza. Esse processo foi distribuído ao deputado Lissauer Vieira. Pela ordem, senhor presidente. Que foi pela sua aprovação. Está em discussão. Pela ordem. Eu gostaria de saber, senhor presidente, qual o valor da pensão e se Vicente Miguel é o ex-deputado desse parlamento. Está aqui na minha mão, ex-deputado. Qual o valor? 3.905. Senhor presidente, Vicente Miguel foi deputado do MDB, do PMDB, um homem valoroso, do coração, do tamanho do estado de Goiás. Eu conheço bem ele, sei o que ele está passando aqui. Eu quero aqui agradecer, neste momento aqui, esse projeto enviado pelo governador para atender aí a vida do deputado Vicente Miguel, o sofrimento que ele está passando aqui. Tem o meu voto favorável a esta matéria. Nem vou pedir vistas. Vicente Miguel foi colega nosso aqui na Assembleia Legislativa, e cunhado não é parente, mas ele era cunhado do Paulo Roberto, do saudoso Paulo Roberto Cunha, que foi prefeito de Rio Verde e foi também deputado federal. Está em discussão, em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Tem a gravação. Deputados, nós tivemos aqui ontem, não sei se todos que estão aqui estiveram aqui na tarde de ontem, uma discussão, doutor Hélio, a respeito de um projeto que foi aprovado na sessão anterior a ontem, me parece na terça-feira, e houve aqui uma discussão dizendo que esse projeto, embora a ata dizia isso aí, que o projeto tinha sido aprovado, mas levantaram aqui uma dúvida em relação à aprovação do projeto. Nós pedimos à nossa assessoria competente, muito competente, eu quero agradecer aqui todos, na pessoa do doutor Nicolas, pedir que fosse fundo para poder trazer aqui a transparência de tudo que aconteceu. Pedimos a gravação da sessão, porque todas essas sessões são gravadas, né, e eles fizeram a gravação. O projeto realmente foi aprovado. Eu pediria a vossas excelências, eu acho que seria bom que a gente colocasse isso agora para todos ouvir a gravação certinha, para não ter dúvida. Eu sei que todos já sabem que não existe dúvida em relação a isso. Mas como nós fizemos esse compromisso, né, doutor Nicolas? A gravação está aí, está pronta a gravação? Está? Está no ponto? Então eu queria pedir silêncio para que todos ouvissem. Que o projeto foi aprovado, foi discutido, embora teve muitos deputados aqui que ficaram em dúvida, e por isso nós vamos esclarecer, botar tudo em prato limpo, não é isso? Então, nesse momento, nós vamos pedir silêncio a todos, para que nós possamos ouvir a gravação da aprovação do processo do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Da base. Eu gostaria que Vossa Excelência, já me pedir desculpa ao presidente de fugir do assunto, possa, e eu, deputado Henrique, um homem transparente, puro como eu, não entendi a risada, o povo de ANAP faz a mesma coisa, de Tumbiara, que o senhor possa dar uma resposta para nós, para que a gente possa justificar junto às nossas lideranças do interior. Encerrada a discussão, está em votação. O processo 3703/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, devolver um projeto já relatado para Vossa Excelência. Ainda existe dúvida?
Nós pedimos para colocar só o momento da gravação, mas se quiser ouvir tudo que foi falado aqui, a gente coloca também. Não, certo? pela ordem, presidente. Você tem a palavra pela ordem, deputado Henrique Arantes. Colocar a sessão inteira não é necessário também. Só ficou muito confuso aquilo, porque depois que o deputado Cláudio falou, continuamos discutindo a matéria vencida no momento. Nós continuamos discutindo a matéria vencida em cima da matéria do TCM. No caso, foi deliberado, o senhor colocou em pauta o segundo projeto, que era do TCM, que foi onde encerrou por falta de quórum, e em cima do projeto do TCM nós estávamos discutindo a matéria anterior. Então, o que gerou essa confusão toda foi isso, que nós estávamos discutindo matéria vencida dentro de outra matéria. Mas, de qualquer forma, esse projeto foi hoje ao plenário, ele já foi hoje ao plenário, eu coloquei uma emenda nele, ele retornará à comissão para ser avaliada essa emenda. Deputado Henrique Arantes, a dúvida não foi de Vossa Excelência, e sim do deputado Luiz César Bueno, porque ele tinha um voto em separado. E aí questionou-se bastante em relação por qual voto que ia valer naquele momento. Se era o voto do líder do governo, que reprovava o voto em separado do Luiz César Bueno, ou do Luiz César Bueno. Nós colocamos o voto do líder do governo, e o qual foi votado e aprovado. Então, acho que não há mais dúvida. Tem algum deputado que queira fazer alguma indagação? Pela ordem, presidente. O senhor tem a palavra pela ordem, deputado Henrique Arantes. Parece que o deputado Luiz César não está presente hoje. Queria pedir à comissão que fizesse a gravação ou colocasse num computador e mandasse para o gabinete dele, para ele poder ver, para elucidar, porque senão ele chegará na próxima sessão questionando ainda esta dúvida. Então seria bom encaminhar para o gabinete de todos dele. Os deputados? Não, sim, mas é bom encaminhar o gabinete dele para que ele já chegue tranquilo também quanto a isso. Muito obrigado, deputado. Deputado Wagner, o senhor tem a palavra pela ordem. Presidente, primeiro, fico feliz de tudo ter sido esclarecido e queria relatar um fato que aconteceu agora há pouco tempo, há poucos minutos atrás. Eu, apesar de ser um deputado do PMDB, que voto junto ao PMDB, que defendo e vou ajudar a construir a candidatura do deputado Daniel Vilela ao governo do Estado, eu pedi uma audiência ao governador para o líder Chiquinho. E o Francisco de Oliveira, viu, Chiquinho? Estou falando de você aqui. Francisco de Oliveira me levou ao governador no início dessa tarde. E no qual eu não poderia deixar de ressaltar que me tratou de forma republicana. Eu pedi a licitação de um projeto de pavimentação asfáltica que liga Bela Vista a Silvânia, uma região produtora. Ele de imediato falou assim, não vai dar para asfaltar, mas o projeto eu já te adianto e vou mandar fazer o projeto que depois fica só para licitar a pavimentação asfáltica. Então, para mim ficou demonstrado que apesar de estarmos em campos políticos adversários, é possível a gente coexistir de maneira harmônica, de maneira proativa para o Estado. Então, Chiquinho, muito obrigado por aquilo lá, viu, Chiquinho? Ô, Francisco, muito obrigado. Se por um acaso, daqui 2 anos, o governador for o Daniel Vilela, saiba que qualquer um terá o mesmo tratamento republicano que eu recebi hoje por parte do governador, quando levar os pleitos que sejam do interesse do povo. Muito obrigado e agradeço também de forma pública a forma cordial que o governador me tratou. Tem a palavra pela ordem, deputado Francisco Oliveira. Senhor presidente, só para registrar também a deferência e o respeito que o governador tem pelo deputado Vaguinho, sabe da sua postura, da sua ética. Nós também levamos lá o deputado Paulo César Martins, exatamente nesse tratamento republicano, nesses comportamentos, que também é obrigação do governador tratar todos os 41 deputados de forma igualitária. Estamos discutindo também com o governador o pagamento das emendas dos deputados, que vai acontecer. Então, tem em nós aqui uma ponte para com o governo, nós somos igual a vocês, mas o que queremos fazer é exatamente essa ponte de governo e Assembleia. E dizer a Vossa Excelência que eu fico feliz de saber que Vossa Excelência tem seu candidato a governador, que é o Daniel Vilela. Eu tenho certeza absoluta que nós estaremos cuidando de Vossa Excelência com o José Hélio, governador do Estado, em 2018, se Deus quiser. Quero agradecer a todos que aqui compareceram e fazer mais um pedido. Amanhã nós teremos comissão de Constituição, reunião da Comissão de Constituição e Justiça. E precisamos do quórum aqui. Só para lembrar os deputados. Aí, só que agora vai pois é, da Comissão de Constituição e Justiça amanhã, no horário regimental. Então, encerra essa presente sessão e convoco
a da Comissão de Constituição, Justiça e Redação para amanhã, às 2 horas no horário regimental. Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão. Muito obrigado.